Amigos do Brasil, assistem mais um vídeo do canal Edu César Papo de Bola aqui no YouTube. Atualidade, memória, futebol, esportes, comunicação, imprensa esportiva, artes, música, novelas, o que der na telha, de segunda a sábado, um vídeo diário. E hoje é um dia festivo para o futebol argentino, que o homem que liderou a seleção que recuperou o topo mundial depois de quase 4 décadas está de aniversário. Esse homem aí, ó, Lionel Scaloni, ele que completa 45 anos e que começou a jogar futebol no Newell's Old Boys em 1995, saindo um ano depois para o Estudiantes, que aliás tem a ver com o aniversário dele por uma coincidência de data que eu daqui a pouco já vou registrar. Quando o Scaloni estava no time de La Plata, ele jogou o Mundial Júnior em 1997 e foi campeão. Inclusive deixou a sua marca com um golaço sobre o Brasil nas quartas de final. Na virada para 98, deixa o seu país e vai jogar na Espanha, mais precisamente no La Coruña. E ali permanece até 2006, ano em que é convocado para a Copa do Mundo na Alemanha pelo José Pekerman, que justamente foi o treinador da Argentina campeã mundial de juniores 9 anos antes. No Deportivo, o Scaloni vira um grande ídolo e participa de conquistas do campeonato, da Copa e da Supercopa nacionais. Depois, quando sai em 2006, ele ainda passa por West Ham e Racing Santander antes de pendurar as chuteiras. Mais adiante, Lionel é auxiliar de Jorge Sampaoli no Sevilha e na seleção argentina. Sampaoli, que hoje é treinador do Flamengo e que inclusive esta noite tem o início das oitavas de final da Copa do Brasil no clássico Fla-Flu. Hoje Fluminense e Flamengo, depois na volta Flamengo e Fluminense. Aí é dela, da seleção argentina, que o Sampaoli sai depois da eliminação na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E aí fica a dúvida, quem é que vai substituir ele? A AFA pensou em nomes grandes e consagrados em clubes tipo Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Maurício Pochettino, mas não fechou com nenhum deles. Então, na base do não tem tu, vai tu mesmo, lá foi o Lionel Scaloni assumir a bronca, matou no peito e baixou a bola no gramado para tocá-la em frente, a partir das eliminatórias disputadas a partir de 2019. O que parecia duvidoso virou certeza, e uma certeza positiva, em 2021. Pior para os brasileiros, que foi a conquista da Copa América sobre os canarinhos no Maracanã, o gol do Di Maria 1-0, naquele que seria o fim do jejum de 28 anos da seleção argentina sem títulos. Ano passado, houve a finalíssima, campeão europeu contra o campeão sul-americano, disputada em Wembley, e aí a Argentina ganhou da Itália 3-0. Então, claro que isso aumentou a visibilidade e o poder de atração da Argentina para o Mundial no Catar. Pareceu abalado com aquela derrota logo na estreia para a Arábia Saudita por 2-1, mas depois o time engrenou, a Scaloneta tomou forma e o ápice veio naquela final extraordinária contra a França, 3-3 no tempo normal e na prorrogação, e vitória por 4-2 nos pênaltis, um dos grandes jogos de futebol da história. Isso tudo valeu ao Lionel Scaloni o feito de ser o primeiro argentino campeão do prêmio The Best da FIFA de melhor treinador do ano, superando lendas consagradas como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Afinal de contas, um tempinho de nada sem conquistar o mundo, né? Só 36 anos. O que são 36 anos, é ou não é? Mas como eu falei agora há pouco, tem uma coincidência que une o aniversário do Lionel Scaloni com outra data histórica para o futebol argentino e especialmente para o Estudiantes, que é essa aí que você está vendo agora, a conquista da Libertadores de 1968,
a primeira Libertadores vencida por um clube argentino sobre uma equipe brasileira. E depois isso aconteceria muitas e muitas outras vezes. No final vou fazer um apanhadão delas. O brasileiro derrotado pelo Estudiantes seria o Palmeiras, que assim repetiria o vice-campeonato de 61, quando ali perdeu para o Peñarol. A Libertadores de 55 anos atrás, cabe contextualizar, era oceanicamente diferente em relação ao que se vê hoje em dia. Que hoje em dia tem tanto participante que, no caso brasileiro, por exemplo, vai chegar um momento, levando, como diria a Cláudia, as raias máximas do exagero, ao dia em que um time rebaixado para a segunda divisão vai disputar a Libertadores, não porque ganhou a Copa do Brasil, como foi o próprio caso do Verdão em 2013, que ele é rebaixado para a segunda divisão em 2012, mas disputa a Libertadores em 2013 porque venceu a Copa do Brasil diante do Coritiba, mas sim como 17º colocado do Campeonato Brasileiro mesmo, porque é tanta vaga para o Brasil na Libertadores que é só o que está faltando também um dia, né? Nós temos o 17º colocado do Campeonato Brasileiro disputando a Libertadores. Fanfarronices à parte, o fato é que eram 20 participantes na primeira fase e eram 2 de cada país, ou seja, nesse caso estava todo mundo rigorosamente nivelado em termos de participação, Brasil, Argentina, Venezuela, Bolívia, enfim. E cada grupo tinha 2 duplas de cada país. No caso do Estudiantes, o grupo dele tinha ele e o Independiente, ambos argentinos, com os colombianos Deportivo Cali e Millonarios. E no caso palmeirense estavam ele e o Náutico, campeão e vice da Taça Brasil em 1967, com os venezuelanos Deportivo Português e Deportivo Galícia. Na segunda fase, que aí formaram-se 3 grupos, passou o primeiro colocado de cada para a semifinal. E na semifinal entraria também o atual campeão da Libertadores, que era o Racing. Então passaram o Palmeiras, um jogo de semifinal ficou com o Palmeiras e Peñarol, reprisando, portanto, a final de 61. E aí o Palmeiras passa com tranquilidade, 2 vitórias, uma cá, outra lá. E no outro jogo, com um duelo argentino, o Racing enfrenta o Estudiantes. E aí precisa dos 3 jogos. O terceiro jogo em campo neutro, que no caso foi Buenos Aires. Cada um vence uma partida e o saldo e a outra acaba empatada. E aí o saldo de gols é que leva o Estudiantes para a decisão, porque o Racing ganha por 2-0 e o Estudiantes vence por 3-0. Então, empate nos pontos, e aí o saldo é que acabou definindo, por isso que o time de La Plata foi para a decisão. Decisão essa que começa no dia 2 de maio no Ciudad de La Plata. O Palmeiras até sai na frente, um gol do Servilho aos 29 minutos do primeiro tempo. Só que entre os 38 e os 42 do segundo dá um apagão no Alviverde, e aí quem tira proveito são Verón e Flores, que fazem os respectivos gols de empate e da virada. Verón, aliás, que era Juan Ramón Verón, La Bruja, pai do Juan Sebastián Verón, La Brujita, que, numa dessas coincidências da vida, 31 anos depois, conquistaria a Libertadores pelo Estudiantes, também diante de um brasileiro que originalmente se chamou Palestra Itália. Em 68, o pai, Juan Ramón, conquista sobre o ex-Palestra Itália Palmeiras. E em 2009, o filho, Juan Sebastián, ganha em cima do ex-Palestra Itália Cruzeiro. Isto posto, aí vamos para o segundo jogo, que foi 5 dias depois, no Pacaembu, assistido por 37.071 torcedores. Se desse empate, o Estudiantes seria campeão. Então o Palmeiras precisava ganhar para forçar a terceira partida no campo neutro. Campo neutro este que seria o do Centenário em Montevidéu. E o Palmeiras fez a sua parte, venceu por 3-1, 2 gols do Tupanzinho e 1 de Rinaldo. E o gol argentino foi novamente dele, Juan Ramón Verón. Então tudo ficou para 16 de maio, exatamente 55 anos completados hoje, Centenário de Montevidéu. Só que o jogo chegou a ficar até ameaçado de não sair
porque exatamente naquela ocasião estourou uma greve dos trabalhadores no Uruguai. Uma greve que duraria 48 horas, estava prevista para durar 48 horas. Ficou em dúvida se a Conmebol permitiria a realização do jogo, já que os transtornos seriam enormes em todos os sentidos. Inclusive se temeu até que afetasse as telecomunicações a ponto das rádios brasileiras e argentinas não fazerem a partida, porque essa final Estudiantes e Palmeiras não teve televisão ao vivo aqui para o Brasil. Para a Argentina eu não sei, mas aqui para o Brasil não teve. Aqui no Brasil só deu para acompanhar pelo bom e velho radinho AM de pilha mesmo. Mas no fim das contas o jogo acabou saindo. Então ele foi disputado e num dia, portanto, de temperatura ao mesmo tempo alta e baixa. Alta estava na questão social com essa greve dos trabalhadores no Uruguai. Baixa estava no clima em si, que fazia menos de 10 graus. Com a bola rolando, o Estudiantes começou a matar a charada já aos 13 minutos de partida com o gol do Ribaldo. Um gol em flagrante impedimento, conforme queixas palmeirenses. Mas a certeza da conquista argentina, que seria a primeira de 3 consecutivas do Estudiantes, viria somente aos 36 minutos do segundo tempo. Adivinha quem é que fez o gol do título? Ganha um doce de caramelo quem responder: Juan Ramón Verón. Só deu ele. Ele marcou nas 3 partidas, mesmo na perdida em São Paulo. Então, com isso, uma grande festa argentina em solo uruguaio e depois no dia seguinte, no retorno a La Plata, algo que ficaria ainda maior entre setembro e outubro, quando tem a disputa do Mundial Interclubes contra o Manchester United. E aí o Estudiantes ganha o primeiro jogo, realizado na Bombonera em Buenos Aires, ganha por 1-0. Adivinha? Não, aí o gol foi do... Deixa eu só confirmar aqui para não dizer errado. Foi o gol do Conigliaro. Foi o gol do Conigliaro na Bombonera. E aí depois em outubro tem a partida da volta no Old Trafford. Dá 1-1. Adivinha? Aí sim, adivinha quem é que fez o gol do Estudiantes também? Juan Ramón Verón. Como jogava essa criança? Meu Deus do céu, só deu ele em 68. Já da parte brasileira, o mais pistolaço de todos, indubitavelmente, era o treinador alviverde Alfredo González. A entrevista no desembarque em São Paulo rendeu para burro e para inteligente também os 2 ápices. Primeiro, só faltou dizer que o Estudiantes jogou dopado, porque ele deu a entender isso claramente, chamando, por exemplo, de anormal a condição física do adversário. Foi só o que faltou mesmo dizer explicitamente: os caras jogaram dopados. Só o que faltou. E em algo completamente inimaginável atualmente, o Alfredo González simplesmente queimou publicamente Tupanzinho e Servilho, responsabilizando eles diretamente pela má atuação do Palmeiras no jogo decisivo em Montevidéu. Vamos então completar o registro sobre essa final da Libertadores de 16 de maio de 1968, o Estudiantes campeão diante do Palmeiras por 2-0, trazendo as escalações daquela partida que foi apitada pelo peruano César Orozco. Palmeiras vice-campeão do Alfredo González contou com Valdir Joaquim de Moraes, Geraldo Scalera, Baldock, Osmar e Ferrari, Dudu e Ademir da Guia, Swing, Servilho, depois China, Tupanzinho e Rinaldo. E o Estudiantes, campeão sob comando de Oswaldo Zubeldia, teve Poletti, Malbernat, Aguirre Soares, Medina e Madeiro, Carlos Bilardo, que em mais uma coincidência com o inicialmente destacado aniversário de Lionel Scaloni, foi o técnico campeão mundial de 86 com a Argentina, e Pachamé, Ribaldo, Conigliaro, Flores e Verón. Depois disso, desta decisão Estudiantes e Palmeiras em 68, a Libertadores teria outras 15 decisões entre brasileiros e argentinos. Eles levaram a melhor mais vezes, num total de 9, com as outras sendo em 74, o Independiente sobre o São Paulo, 77, Boca Juniors diante do Cruzeiro,
84 Independiente contra o Grêmio, 94 Vélez Sarsfield para cima do São Paulo, impediu impediu o tricampeonato continental tricolor. E aí 3 seguidas do Boca Juniors, 2000 contra o Palmeiras, 2003 diante do Santos, 2007 versus o Grêmio, além da que eu já citei poucos minutos antes, 2009 o Estudiantes contra o Cruzeiro. Já os nossos venceram 6 destas decisões, 2 delas eu citei inclusive no vídeo de ontem, aquele dos jogos que completaram datas redondas, inclusive essa Libertadores de 2003, o Boca Juniors de 2003 foi uma delas. Também citei as outras finais perdidas pelo Boca Juniors, que foram a de 63 para o Santos e a de 2012 para o Corinthians. E as outras conquistas brasileiras sobre argentinos então foram em 76 o Cruzeiro diante do River Plate, 92 o São Paulo versus o Newell's Old Boys, 2017 o Grêmio para cima do Lanús e 2019 a primeira decisão em jogo único com sede previamente definida, o jogo em Lima, o Flamengo campeão diante do River Plate. Por hoje é isso então, viventes, foi aí mais um vídeo do canal Edu César Papo de Bola aqui no YouTube, atualidade e memória, falando sobre o futebol, os esportes, comunicação, imprensa esportiva, artes, música, novelas, filmes, séries e o que mais der na telha. De segunda a sábado, um vídeo inédito sempre. Você pode se inscrever aí para acompanhar as publicações daqui, recuperar os vídeos anteriores. Estou publicando os vídeos na faixa do meio-dia, deixando programados para entrar nesse horário. Aí é só ativar o sininho para ser notificado quando o vídeo estiver publicado. Dê o like se você gostar, ficarei muito agradecido por isso. Colabore também com o canal, para manutenção do canal e para outros projetos envolvendo Papo de Bola, o site. Em breve, 20 anos da estreia no dia 2 de junho, e desta vez eu vou tirar do papel, entre aspas, a republicação dos arquivos, que é uma coisa que o pessoal pede muito há muito tempo. Dessa vez vai sair a republicação das colunas antigas. Você pode então colaborar pelo Pix para ajudar o canal a se manter no ar e os outros projetos que eu estou fazendo também. A chave Pix educesar@gmail.com, pode ser da forma que você quiser, enfim, porque tem, por exemplo, o canal está quase chegando à marca de 300 inscritos. Cada um colaborasse, por exemplo, com R$1 já ajudaria de sobremaneira. Amanhã tem mais vídeo e amanhã vou render uma homenagem a um nome do rádio do qual eu tenho muita saudade e cuja partida vai completar 15 anos, e parece que foi ontem que ele nos deixou. Antônio Carvalho, que muito eu escutei na Rádio Bandeirantes de São Paulo, em programas de jornalismo, musicais. Amanhã é dia de render uma baita homenagem a um dos maiores caras do rádio, do qual eu tenho enorme saudade até hoje. Um abraço, amigos do Brasil!